Oi, fofinhos. Muito boa noite. Que bom que vocês já estão aqui, gente. Aqui, essa live de hoje estava marcada para semana passada, mas a prof ficou tão ruim, tão ruim, tão ruim. Eu cheguei a fazer testagem de Covid na quinta-feira. Eu acho que eu postei um story aqui, eu não tenho certeza. Eu fiz uma testagem de Covid na quinta-feira. Oi, Chuchu, você tá boa, Luana? Seja bem-vinda. Eu tô de figurinha de Homem-Aranha, viu? Porque eu brinco com o neném antes da live, porque já é quase hora de ele dormir, sabe? Então, nossa senhora, mas eu fiquei ruim, gente. Fiz testagem pra Covid e, nossa, graças a Deus pela ciência, né? Bom, meu teste de Covid, graças a Deus, deu negativo, mas eu estou ainda com uma amidalite, assim, muito forte, sabe? Tomando antibiótico. Ontem eu tava no 5º dia de antibiótico, eu ainda estava tendo febre. E ontem foi dia de aula da turma Dimensão 22, a prof tava com febre, inclusive na hora da aula, depois da baixa, né? Sabe como é? Esquenta o termômetro na hora da aula e a febre abaixou, mas olha, eu ainda não tô bem, então eu tô tendo que reformular toda essa minha agenda de lives, porque a prof marca uma sequência de lives aí, tipo 2 semanas de lives, e eu tenho feito lives terças e quintas, não sei se vocês perceberam. Mas hoje nós estamos aqui para falar sobre redação da Marinha do Brasil. E eu estou no lucro porque eu não estou com Covid, tudo bem. Eu acho que o antibiótico poderia estar fazendo um efeito melhor e mais interessante, né? Mas, puxa, eu não tô de cama, tô conseguindo dar aula. Então, caramba, eu tô no lucro. Oi, professor Jorge, tudo bem? Eu tô acenando para você aqui, ó. Eu acho que eu consegui acenar. Quando vocês entram junto com outro coleguinha, às vezes entra um monte de gente ao mesmo tempo, eu não consigo acenar. Mas olha, hoje a redação é específica para a galera que vai fazer prova da Marinha. E por que eu me sinto confortável demais de colocar toda essa galera no mesmo barco, né? E a notícia boa é que o barco não é o Titanic, é o barco do estratagema, você não vai afundar, amor. A gente está muito bem ancorado e você também não vai ficar à deriva. A notícia é excelente. Mas eu me sinto muito confortável de colocar vocês no mesmo barco, né? Todos que farão prova para a Marinha e a preparação de vocês ocorre na turma Riachuelo. A não ser, calma, com exceção da galera que é do corpo de saúde, né? Quem faz prova para o corpo de saúde eu preparo numa turma paralela, uma turma separada, tá? Mas por que é confortável colocar todo mundo na mesma turma? Porque vocês compartilham da mesma grade de correções. E eu vou falar uma coisa para vocês. Neste ano especificamente, agora em 2022, eu quero saber se vocês estão me escutando direito, porque eu tô com a garganta muito ruim, então eu fico achando que eu tô falando muito baixo, sabe? Alguém pode me dar esse feedback, por favor? Mas neste ano de 2022 especificamente, a gente teve a certeza de que as mesmas pessoas que fazem, que elaboram o tema de um CPT e de um CPC, são as mesmas pessoas que elaboram temas de redação para a galera que vai fazer prova para fuzileiros, por exemplo, ou para qualquer outro concurso de ensino médio. Ótimo, William, muito obrigada por esse feedback. Obrigada, meninas, top. Assim o prof não precisa, né, se esgoelar aqui. Mas porque os temas deste ano de 2022, eles foram temas muito parecidos, né? De todos os concursos. E quando a gente fala do tema do CPT, daqui a pouco a gente vai chegar lá, né? Você tem medo de quê? Que foi um tema que causou bastante indignação, pelo menos aqui para os profissionais que trabalham no estratagema, eu e os 2 corretores, Marcos e Isa, a gente ficou com um ponto de interrogação e assim a banca lógico que ela não ia anular o concurso, né? Mas ela também não foi benevolente na correção. Enfim, nós tivemos outros temas muito parecidos assim nessa pegada, se referindo e dialogando com o interlocutor, né? O emissor dialogando com o interlocutor. Você tem medo de quê? Na prova de, acho que de fuzileiro, foi eu tenente. Teve uma outra prova da Marinha também, concurso de nível médio,
que havia no próprio tema da redação o uso de primeira pessoa do plural. Nós, né, pontinho, pontinho. Eu tô com os temas da Marinha aqui, daqui a pouco eu vou abrir, tá? Pra gente dar uma olhada. Mas vamos falar, antes de entrar especificamente nessa parte de temas e conversar com você sobre as diferenças de temas dentro desse panorama de concursos da Marinha, vamos a uma resenha sobre o que eu vou falar hoje, né, na live de vocês. Eu vou falar sobre um dos piores erros que normalmente os candidatos da Marinha, especificamente a prova da Marinha, cometem, tá? Comete um dos piores erros que vocês normalmente cometem. Eu vou falar sobre o grau de dificuldade de temas da Marinha do Brasil, desde concursos de ensino médio aos de nível superior. Eu vou falar sobre a tipologia textual que é cobrada pela Marinha do Brasil. E é uma tipologia textual, isso é tranquilaço, né, gente? Isso tá lá no edital de vocês, texto dissertativo. Só que a Marinha, por vezes, propõe um texto dissertativo, argumentativo, e por vezes um texto dissertativo expositivo. E esse é um problema também, porque às vezes o candidato não faz a menor ideia, não foi muito bem orientado em relação às diferenças entre um texto expositivo e um texto argumentativo. Como funciona isso, né? Vamos falar sobre isso também. E por fim, eu não teria como fechar essa live sem dar dicas de repertório sociocultural, pelo menos os repertórios que eu consumo, né? Quando eu consumo conteúdo de Forças Armadas, para mim tem que ser um conteúdo de fácil, como é que eu vou dizer? Fácil apreensão, fácil absorção, né? Já que a gente fala de consumo de conteúdo, porque eu sei que você não tem tempo, assim como eu preciso me dedicar mais à parte teórica, de elaborar uma boa metodologia, estar sempre estudando, lendo e me atualizando na minha parte técnica, eu sei que você também tem matérias objetivas para dar conta, né? Então tudo que eu vou propor aqui em termos de repertório sociocultural é consumo rápido. Às vezes no engarrafamento você consegue absorver um conteúdo, você não vai fazer leitura no seu celular, calma, não é isso que eu tô falando, tá? Então recapitulando, vamos falar hoje sobre erros, a propósito, um erro especificamente na preparação de vocês em relação à redação para Marinha do Brasil. Vamos falar sobre algumas diferenças entre os temas de redação da Marinha, quando na verdade, como diziam os militares, no pau da goiaba, a grade de correção é a mesma, tá? Vamos falar sobre a tipologia textual, texto dissertativo, as duas vertentes do texto dissertativo, e vamos falar sobre repertório sociocultural. Deixa eu voltar, porque vocês falam comigo e a tela vai subindo, às vezes eu não consigo ver. A última mensagem que eu vi foi da Jéssica, tava sinalizando para mim dizendo que escutou super bem. Top, Jéssica, brigadão. O professor Jorge, tem gente me acionando para pegar pacote de correção, mandei mensagem lá. Tranquilo, Jorge, eu vou dar uma olhada, provavelmente você mandou mensagem aqui no direct, né? Eu vou dar uma olhada, tá? Pode deixar. E a gente tem um pacote de correção para tua galera de música também. Tem até aluno teu que já tá estudando com a gente, inclusive, viu? É o Iago. O Iago está estudando com a gente. Ah, o Guto falou pra mim aqui, ó, que eu falei do tema de redação neste ano, que nós tivemos temas assim muito fora da curva, né, no concurso da Marinha. O tema que eu falei, eu tenente, ele falou que foi uma prova interna, que é o OAM. Eu tenente, é isso mesmo, top. Eu tô com os outros temas aqui porque eu tô trabalhando com tablet e eu tô com aquela página, né? Eu não sei se vocês sabem e depois eu vou fazer isso. Eu tive uma ideia aqui. Eu vou colocar nos stories. Às vezes vocês nem sabem, gente, onde acessar os temas de redação da Marinha. Isso é tranquilo, porque a Marinha é show. Ela é super organizada nesse sentido. Tem uma página no próprio site da Marinha que ela coloca os últimos temas de redação dos concursos, né? Internos ou não. Desde 2013, então a prof depois vai postar lá nos stories para vocês, tá? Para vocês terem esses temas de redação bem de fácil acesso para vocês. Mas vamos falar nesse primeiro momento, como eu disse a vocês, sobre o pior erro que vocês podem cometer em relação à preparação para concursos da Marinha. A gente sabe que toda banca avaliadora, militar ou qualquer outra, tá? Toda banca avaliadora
tem uma espécie de padrão de prova, né? Isso é verdade. Padrão de prova, e isso inclui padrão de prova de redação também, porque por mais que a gente não considere racionalmente a redação uma prova, né? Ai, como é que você foi na prova? Ah, eu fui bem. Aí na redação, como é que você foi? Não, pera, a redação também é uma prova, né? E normalmente a que puxa o tapete da galera é a prova ceifadora. Todo mundo vai tranquilo no objetivo. Na redação, meu Deus do céu, o bicho pega. Então, toda banca de redação também tem um padrão estabelecido. E aí, no ano de 2021 para 2022, no ano passado, né, a prova do CAP foi a primeira prova que veio com essa quebra de paradigma aí. A gente sempre teve a Marinha do Brasil sugerindo, na maioria dos seus concursos, tá? Na maioria dos seus concursos. Acho que um concurso de ensino médio que já não tinha temas que eram sobre a Marinha do Brasil, eram temas de viés social. Mas este era o padrão. Temas sobre militarismo, temas sobre a Marinha do Brasil, o trabalho que ela desenvolve, o que ela faz, o que ela deixa de fazer, determinados projetos. De repente, para o último concurso do ano, concurso do CAP, veio um tema sobre educação. E aí vamos falar do erro do candidato ao se preparar para uma prova da Marinha se ele não é bem orientado. Ele chega numa prova da Marinha esperando um padrão de prova. Ele treinou o ano inteiro, por exemplo, apenas sobre Marinha do Brasil e militarismo. Seus temas anteriores, né? Soberania nacional, o papel da Marinha para o desenvolvimento da nação, o papel da Marinha disso, a relevância da Marinha daquilo. De repente, a tua banca puxa o teu tapete e ela cobra um tema de viés social. O que é um tema de viés social? É um tema que versa sobre educação, sobre política, sobre saúde, né? Sobre a nossa vivência em sociedade, sabe? Olha o William falando assim, prova do CAP foi do capiroto. O capiroto é ótimo. Não é, menino? Pegou muita gente de surpresa, porque a galera não treinou temas que não fossem além dessa perspectiva, desse panorama Marinha do Brasil, né? Porque esse não era o padrão. Mas, gente, isso é um erro. E aqui, pelo menos na turma Riachuelo, e ainda que você não seja meu aluno, eu quero que você leve essa informação para a tua vida. Você não pode contar com o ovo dentro da galinha, né? Parece uma coisa óbvia isso que a professora está falando agora, mas para qualquer concurso que você vai fazer, você treina dentro daquele padrão de prova, sempre me cobrou temas sobre Marinha do Brasil. Se você treina só temas sobre Marinha do Brasil, você está agindo de uma forma muito assim ingênua, de uma forma muito infantil, muito pueril, porque a banca, na verdade, ela não quer que você tire 10 na redação. A banca dificulta. Hoje, o que a gente observa em todos os concursos, e eu digo a nível de todas as bancas, não apenas as militares, é que quando o concurso ele é classificatório e ele é eliminatório e classificatório, né? O que é isso? A redação, sendo classificatória, ela define quem vai estar lá em cima nas vagas e quem vai estar lá embaixo, né? O que a banca faz? A redação é a peneira. É a trama mais fechada da peneira. Não passa nada, né? Mais ou menos isso. Então, você acha que a banca vai ser super benevolente de todo ano manter a mesma grade de correção, manter o mesmo padrão de temas? Entende isso? A banca não quer que você tire 10. Na verdade, eu vou reformular isso que eu estou dizendo. Não é que ela não quer que você tire 10. Ela quer dar um 10 para quem de fato sabe dissertar dentro daquele nível que foge à previsibilidade. Então, um candidato, por exemplo, que se preparou para dissertar temas sobre a Marinha do Brasil, ele fez o básico do básico do básico. Vamos subir um degrau a mais e eu quero que você leve essa informação para a vida, ainda que você não seja meu aluno. Marinha do Brasil, disserte sobre a Marinha do Brasil. Você precisa disso, desse tipo de treino. Porque se a banca propuser um tema nesse segmento assim, ela não vai pegar você de surpresa. Você vai ter repertório sociocultural e você vai saber fundamentar bem o teu texto dissertativo. Vamos subir mais um degrau?
já disserto temas sobre marinha. Agora você passa a dissertar temas sobre militarismo. Por exemplo, o que é tema sobre militarismo? Nossa, prof, que difícil. Não, pera, não é tão difícil quanto se imagina. Temas que versem sobre liderança, a importância de um líder dentro da carreira militar, né? Temas que versem sobre um comportamento, né? A gente tem um tema no curso, inclusive, características de um combatente exemplar. Então são temas sobre militarismo, mas não são temas sobre o que você vai fazer lá dentro. Não é isso. Ainda permanece sendo um texto dissertativo em que você precisa ter um conhecimento bom. Você não precisa ter um conhecimento aprofundado, por exemplo, sobre a função de um tenente. Por mais que a Marinha tenha cobrado esse tipo de tema, né? Eu, tenente, na prova interna, né? Como o colega bem sinalizou aqui para mim, que foi prova interna, por mais que ela tenha cobrado esse tipo de tema, ela não quer que você descreva, né? Ou faça uma exposição. Aí que tá. Esse texto não é expositivo, é argumentativo. Ela não quer que você faça uma exposição sobre as atribuições do tenente dentro das Forças Armadas ou dentro da Marinha do Brasil. Ela quer que você, de modo o melhor aprofundado possível, defenda o seu ponto de vista, de repente, sobre a relevância da figura de um tenente. Porque o tenente representa a liderança de uma tropa, por exemplo, né? E o tenente é responsável por manter uma certa organização hierárquica, ou o tenente faz uma ponte entre as menores hierarquias, né? Como é que eu chamo? Patente. As menores patentes e as maiores patentes, né? É ele que trabalha esse relacionamento, o que precisa ser feito, sabe? Então, veja, depois que você passa a dissertar temas sobre Marinha do Brasil, ir para uma prova, ir para um concurso militar sem dissertar sobre militarismo, de modo geral, como eu expliquei aqui para vocês, sobre liderança, sobre comportamento, sobre postura, características, né, de um militar, é também muita ingenuidade. Agora, vamos falar sobre o que eu acho que torna a prova de vocês, candidatos à Marinha do Brasil, mais difícil. É que além de treinarem temas desse tipo de segmento, tá? Sobre a Marinha e sobre o militarismo, vocês ainda precisam treinar, e aqui no estratagema eu posso falar isso, tranquilamente, vocês ainda precisam treinar temas de viés social, né? O que, por outro lado, é uma bênção, porque se você vai fazer concurso para outras áreas, né, e mesmo que não seja um concurso militar, você sabe dissertar sobre temas de viés social, sobre trabalho, sobre saúde, sobre economia, por exemplo. Você não aprendeu a dissertar e se acostumou a só dissertar temas sobre a Marinha do Brasil. Até porque, por que a gente faz isso aqui no estratagema? E a gente já fazia antes, né? Justamente para que a banca não nos pegasse de surpresa. Então, o tema de viés social não foi novidade pra gente, né? Porque o trabalho é feito assim: Marinha do Brasil, militarismo e temas de viés social. A boa notícia? Não, eu tenho duas notícias. A má notícia é que, por mais que a gente treine, essa história de super acertei o tema, fui na mosca no tema, não, a gente passa perto do tema, né, de modo transversal, vamos dizer assim. Às vezes você escreveu um tema que é parecido no curso aqui no estratagema, eu fiz discussão de temas, isso já aconteceu várias vezes, discussão de tema aqui, ou temas que meus alunos escreveram e tal. Você escreve temas transversais. Agora, acertar na mosca, gente, pelo amor de Deus, é muito difícil e é muita ingenuidade. Então, por mais que a gente treine, a banca sempre quer te surpreender com um tema que ela acha que você não treinou. Então, é normal que você chegue no dia do seu concurso sem a menor ingenuidade, olhar a folha de redação e falar assim: eu treinei um tema parecido, não treinei um tema como esse. Óbvio, a banca não ia colocar para você um tema assim. Na época de pandemia, por exemplo, pedir para você dissertar sobre educação EAD, por exemplo, porque tá na moda. Ela não quer que você, não quer te pegar assim de modo tão confortável. O candidato vai ter muita facilidade para dissertar sobre isso, ou vai te dar um tema justamente sobre pandemia. Não é isso que ela quer. Então tem que ter em mente, eu treino,
treino de modo incansavelmente. Não é isso que vocês fazem com a prova objetiva? Vocês fazem simulados. Quanto tempo vocês estudam para a prova objetiva? Com redação é do mesmo jeitinho que funciona, né? Você começa a treinar com antecedência, até porque você tem, às vezes, muito erro para eliminar, e é pouco a pouco. Cada redação é um texto diferente, é uma construção frasal diferente, uma construção sintática diferente. De repente surge um erro de português que você nunca tinha cometido, porque você nunca tinha feito aquela construção sintática. Entende isso? Então, o segredo para que você não seja falho nesse processo de estudos, de redação, é não ter em mente esse pensamento ingênuo de que eu vou treinar só um tema que está dentro do padrão da banca. Não, a gente vai muito além do padrão da banca, porque um belo dia a banca muda esse padrão, e ela pode fazer isso, né? A banca muda esse padrão e te pega de calça riada, você fala, ai meu Deus, então o que a gente faz? Treina fora dessa caixa, fora desse padrão, e treina incansavelmente, até que a redação se torne só mais uma disciplina da sua prova. E não aquela coisa de, ah meu Deus, a hora da redação, ah meu Deus, quanto tempo eu vou levar para fazer a minha redação? Pera, tudo isso se trabalha com um tempo de estudo, né? Não é de uma hora para outra, não é de um mês para o outro, ou não são em 2 meses que você trabalha um tempo de redação. Você leva 3 horas para fazer uma redação. Em 2 meses você quer levar 1h10 para escrever uma mesma redação com uma qualidade excelente para tirar 9,8. Não é desse jeito que funciona. Então você treina para que a redação se torne só mais uma na sua multidão de disciplinas, para que o tempo de prova não seja um problema para você, para que a gramática, as construções sintáticas também não sejam problemáticas para você, e para que o tema no dia da tua prova de redação não seja uma novidade. Porque quanto mais temas você treina, você passa por vários eixos temáticos, né? Quais são os eixos temáticos? Alguém aqui sabe o que é isso? Eu vou parar para tomar uma água e eu vou bem deixar vocês falarem um pouquinho. Alguém sabe o que é um eixo temático? Bom, se tiver aluno meu aqui, enquanto isso eu vou acenando para quem entrou. Eu vou ver quem me escreveu, se me escreveram, né? Mas digam, vocês sabem o que é um eixo temático? Quanto mais você treina, e não é treinar a louca, peguei um tema na internet, vou treinar, hein? Não é bem assim, não. Vamos falar sobre isso. Calma. Ah, tem uma mensagem aqui. Por que meu celular tá lento? Será que o Telzinho já baixou 30 jogos? A criança não sabe mexer no celular. Você achou atípico o fato de corrigirem primeiro as provas objetivas e já divulgarem? Olha, se você me pergunta, Lívia, em relação à Marinha do Brasil, eu não acho nada atípico. Só o fato de a banca não compartilhar o espelho de correção, né? É o espelho completo de correção. A gente já teve um avanço muito grande, né? Agora a banca compartilha com você a tua folha de prova. Mas antes não era nem assim. A gente precisou entrar com recurso para 2 alunos. No estratagema, somente 3 alunos tiveram a prova de redação corrigida do CPT. Tá? 3 alunos. 2 alunos entraram com recurso, a gente está esperando esse resultado. Aí, infelizmente, a prova de vocês tem isso, né? Pô, vocês estudam lá, nossa turma da Marinha, ó. Vocês estudam no ano inteiro, mas não conseguem nota na prova objetiva, aí uma minoria tem a prova de redação corrigida. Aqui no estratagema foram 3. Mas o que eu tava dizendo pra você é que, olha o que já é atípico. É uma banca, no seu próprio edital, dizer assim, olha, eu não vou compartilhar o espelho da prova de redação, você não vai saber em que momento que você perdeu o ponto, eu vou dizer que você teve erro no critério de expressão, mas eu não vou sinalizar quais foram os erros que você teve. Eu acho que falta um pouco de transparência, né? Mas se há uma previsão no edital, a gente se submete a isso. Isso faz parte, são as regras do jogo, quem se inscreveu decidiu jogar. Então, vindo da Marinha, eu acho que a única coisa que me surpreendeu mesmo foi esse tema aí. Na verdade, mais de um, né? Porque ela trouxe isso em outros concursos ao longo do ano. Esse tema aí dialogando com o interlocutor da mensagem,
sabe? Mas muita coisa na Marinha não me surpreende, porque é assim, né? Eles mudam a ordem do certame, e não é só na Marinha não, viu? Eles mudam a ordem do certame, divulga uma coisa, divulga outra, muda a data, aí muda critério de correção também, isso é bastante comum, não só na Marinha, mas é porque eles não querem que a gente se acostume, né, com determinados critérios que estão sempre ali e tal. Então é melhor a gente treinar vocês para o combate difícil, né? Porque treino difícil, combate fácil, é desse jeito que funciona. A Lívia falou assim, eu fui pessoalmente entregar o recurso. Então, 2 alunos nossos entraram aqui com o recurso também, sabe? Nós fizemos recurso para eles. E tipo, seja o que Deus quiser, né? Porque o ano passado foi a primeira vez na vida que eu vi a Marinha aceitando recurso de prova. Ela não aceitava. Você dava o endereço, ó. A gramática tal, página X, gramático X, Y, diz isso. Parece que ela pega o recurso e faz assim, seu trouxa. Mas o ano passado foi a primeira vez que eu vi a Marinha aceitando recurso, então acho que, eu espero que a Marinha seja justa no seu julgamento, sabe? Desses recursos aí. E o que eu fico pedindo a Deus é só o justo, não é além, né? Passar a nota na frente de todo mundo, né? É só o que o aluno tem direito, é isso que a gente quer, sabe? Mas eu perguntei a vocês o que é um eixo temático. E eu tô vendo que vocês já me responderam, pelo menos algumas pessoas aqui me responderam. Então vamos lá. Temas de viés social, político, saúde, acho que é isso. É isso mesmo. É um passo a passo do assunto no texto, etc. É o assunto do texto, é isso mesmo. Vou juntar as duas definições, né? É o assunto do texto. O teu texto versa sobre política, sobre saúde, militarismo também é um eixo temático. Entende isso? Militarismo, isso é eixo temático. Então, quanto mais eixos temáticos vocês escrevem, né, ou perpassam por eles, a chance de você pegar um tema de redação, que por mais que seja fora da tua zona de conforto, né, a chance de esse tema te surpreender é mínima. É mínima, porque você já passou por vários eixos temáticos, você já tem repertório sociocultural, você já escreveu pra caramba, você já tem uma estrutura que é só sua de redação, não é caveirão não, né? É uma estrutura que é só sua de redação, que você posiciona conectivo ali, então redação é treino, né? Não adianta chegar 2 meses antes da prova, 3 meses antes da prova, eu acho pouquíssimo. 3 meses antes da prova, sabe? Não dá tempo de você fazer nada, é só treinar e no susto. E vai pro abraço, e corre pro abraço. Mas, comentei com vocês aqui a respeito do pior erro. Eu considero esse o pior erro. Entender que a banca tem um determinado padrão e só estudar dentro daquele padrão de prova. Eu acho que se a gente fala de prova objetiva, quer ver, é diferente. Porque vocês têm um edital, eu nem sei se a Marinha compartilha bibliografia com vocês, né? Mas vocês têm um edital para fechar, ok, fecha aquele edital. Porque se você for para além do edital, você vai enlouquecer. Porque fora do edital ainda tem muitos assuntos que são pertinentes dentro de uma determinada disciplina, sabe? Mas em redação, a gente pode fazer isso. Se a banca diz que é texto dissertativo argumentativo, texto dissertativo, aliás, ela diz só dissertativo, né? Texto dissertativo, você vai treinar todo tipo de texto dissertativo, seja o texto expositivo, seja o texto argumentativo, tá? Olha, eu vou falar para vocês agora, o próximo tópico da minha live de hoje é sobre a tipologia textual da Marinha do Brasil. E para isso, deixa eu para a janela dos temas aqui. O William falou assim, eixos temáticos são trilhas que têm assuntos similares. Eu não sei se eu entendi bem o que você quis dizer. Ele falou assim, que são trilhas que tem assuntos similares. Isso, eu entendi o que você quis dizer, William. Dentro do eixo temático educação, eu posso ter a educação pode mudar o mundo, eu trabalhei uma introdução ontem sobre isso na turma de Dimensão 22, a educação pode mudar o mundo, o poder transformador da leitura, eu posso trabalhar sobre as perspectivas futuras da educação. Exemplo, isso eu entendi, assuntos similares com a trilha educação. Perfeito.
Ah, tem gente falando aqui comigo. Sinalizaram erro na base do sorteio. Que sorteio? Que erro na base do sorteio? Falaram que as notas saíram em fevereiro e do nada lançam algo hoje. Mas como assim, Chuchu? Eu não tô sabendo dessa treta, não. Sinalizaram erro na base do sorteio. Eu não entendi o que você quis dizer. Oi, Tom. Vou bem acenar pra você. Tom, se já não vestiu a farda dele neste ano... Tá perto, né, Tom? Porque o último depoimento que eu compartilhei aqui é dele, esse abençoado aí, que assumiu a vaga em engenharia, acho que é mecânica, na FAB. Deus te abençoe, Tom. A banca neste ano foi competente em relação ao concurso, porque desculpa por fugir do assunto. Ah, tudo bem, amor. Aqui é sala de aula, né? A gente desabafa também. Fica tranquilo. Eu tô acostumada. Oi, Andressinha, eu tô vendo tua mensagem aqui, tua maravilhosa. Oi, Daiane. Você é tão maravilhosa falando. E você é tão maravilhosa vindo aqui prestigiar minha live, sua bonita. Muito obrigada por esse carinho, essa simpatia de vocês. Vocês são os fofinhos. Eu adoro estar aqui. Às vezes eu não estou mais vezes aqui porque eu tenho os trabalhos internos do Estratagema, um bebê de 3 anos e uma Camila também para dar conta, não é mesmo? Que não é fácil. Fácil falar de mim, difícil é ser eu, desse jeito. Mas olha, já que estamos falando e eu tô aqui, ó, sapecando você, dizendo que você tem que sair da caixa e parar de achar que existe um padrão de prova, eu vou seguir esse padrão de prova que eu vou ser feliz. Vai a banca aí, ó, puxa seu tapete, você, ó, para não fazer outro gesto, outro movimento, porque eu sou uma pessoa, né, educada, eu sou gentilzinha, gente fina. Mas olha, vamos falar sobre a tipologia do edital de vocês? A banca não joga pra perder. Ela não é desse tipo, meu amor. Quando ela coloca lá assim, ó, no teu edital, texto dissertativo, ela quer botar pra jogo a tua sorte, né? Você passou o ano inteiro treinando texto dissertativo, argumentativo. Sorte ou azar, sorte ou azar. No dia da tua prova, ela pá! Um texto que não é de viés argumentativo, mas é, por exemplo, expositivo. Já vou falar muito brevemente sobre a diferença entre esses textos. Mas, ia de Jesus. Passando para deixar meu beijo para a prof mais linda. Olha aqui para você, sua maravilhosa. Muito obrigada. Um beijo para você também. Ela me chamou de prof, é que eu não tô conseguindo identificar o nome, mas com certeza é minha aluna. A live vai ficar gravada, viu? Isso não significa que vocês podem sair daqui, pois vocês fiquem aqui me fazendo companhia. Vocês não vão me deixar aqui sozinha, não, e ficar assistindo depois, viu? Mas a prof vai ser muito legal, eu vou deixar a live gravada aqui. Oi, Silvaninha maravilhosa, fardada. Hoje tá entrando um monte de gente que assumiu a farda aqui, ó. Um beijo, sua maravilhosa, seu chuchuzinho. Eu amo uma professora. Oh, meu Deus, a professora. Gente, eu sou de humanas, eu sou pisciana. Eu vou chorar aqui agora. Prestem atenção e anotem tudo. Desse jeito, Silvana. Desse jeito. Que aí a galera vai chegar nessa mesma farda aí. E vai ser tua vizinha de... Como é? Repartição? Como é que chama? É de sessão no quartel, na OM aí, né? Então, olha... Por que a prof diz que vai falar assim brevemente sobre características de um texto dissertativo argumentativo e um dissertativo expositivo? Porque isso aqui rende uma aula para que vocês entendam a diferença entre essas duas pegadas, né? Entre esses dois textos. Porque dentro de um texto, dentro da tipologia dissertativa, a banca brinca nisso aí. Por exemplo... Se eu pudesse conceituar um texto dissertativo expositivo, eu diria para você que é uma dissertação que você simplesmente apresenta a realidade. Sabe assim que a gente chama de preto no branco? Olha, é isso e ponto final. Normalmente, os textos que são expositivos, eles são sobre a Marinha do Brasil. Quer ver? Deixa eu para a janela dos temas aqui da Marinha do Brasil, que eu não vou passar aperto. 2022, olha a miséria.
Não tivemos em 2022 nenhum tema sobre a Marinha do Brasil. A banca vem há 30 anos falando, Marinha isso, a Marinha aquilo, a Marinha, o marinheiro, o marinheiro, o mar. De repente, em 2022, nenhum tema sobre a Marinha do Brasil. Que a banca quer mesmo te pegar de calça riada, né? Vamos para 2021, porque eu quero pegar um tema que seja legítimo, expositivo, que você consiga explorar essa parte expositiva. Pronto! O papel da Marinha no desenvolvimento nacional. CPT 2021. Por que esse texto aqui, esse tema aqui é expositivo? Você não vai dizer, meu amor, o que você acha sobre a Marinha no desenvolvimento nacional. Eu acho que a Marinha não contribui em nada, eu acho que isso tudo é para inglês ver, a Marinha diz que contribui, mas não. Ela não quer a sua opinião. Entende? Em textos expositivos, o tema te direciona para que você exponha uma realidade, um trabalho que já é feito, entende? Então, o papel da Marinha no desenvolvimento nacional, você provavelmente, se você fez essa prova, disse que a Marinha atua para a garantia do direito à saúde e, por exemplo, à cidadania. Exemplo, né? Então você vai explorar ali, não de forma totalmente argumentativa, mas muito mais expositiva, você vai dizer o que a Marinha já faz, entende? Você não vai dizer o que você acha. Quando o texto tem te direciona para esse viés expositivo, você sabe que você pode, nesse tema aqui, aplicar projetos da Marinha. Você pode falar sobre a atuação da Marinha em tempos de Covid, você pode falar da atuação da Marinha, por exemplo, junto a populações ribeirinhas, fala da atuação da Marinha fazendo... Como é? Eu não queria falar fazendo esse verbo não, mas é que agora me fugiu o nome do principal que eu queria. A proteção, né, de motores para evitar o escalpelamento de couro cabeludo, né, lá nas regiões ribeirinhas. A mulherada tem um cabelo muito grande, por exemplo, a Marinha desenvolveu um projeto que elabora uma espécie de protótipo de proteção do motor das embarcações. Então, olha, quando o tema é expositivo, não é para você dizer o que você acha. Eu acho que a Marinha contribui para... Eu não acho que a Marinha contribui para o desenvolvimento nacional, não. Ela está afirmando o papel da Marinha no desenvolvimento nacional. Você vai simplesmente dizer o que ela faz. Por isso que a gente diz que é expositivo, porque você vai preencher as linhas da redação apresentando projetos, né? Parágrafo de desenvolvimento 1, um projeto em relação à Marinha de Desenvolvimento Nacional. Parágrafo de desenvolvimento 2, um outro projeto que tem a ver com Marinha do Brasil e Desenvolvimento Nacional, sabe? Lógico que a gente, dentro de uma dissertação, a gente, por vezes, usa operadores argumentativos, né? Diz que é importante isso, que é relevante, é significativo, que é expressivo, e defende alguns pontos de vista. Mas determinados temas, que são direcionados pela sua banca, querem que você exponha uma determinada realidade. Eu vou dar outro exemplo aqui. A inserção da... esse tema aqui é maravilhoso. Sabe que eu cotava um tema desse sobre a atuação da Marinha no âmbito internacional? Eu achei que esse tema aqui poderia cair no CPT do ano passado. Caiu para a Escola Naval. Coitada da galera da Escola Naval. Puxa o banquinho aí para você sofrer junto aqui. Olha essa galera aqui que tá saindo da escola. Que luta. Escola Naval. A inserção da Marinha nos cenários nacional e internacional. Ou seja, você não vai dizer por que a Marinha deve estar inserida, não é a tua opinião. Você vai dizer de que modo ela já está inserida em âmbito internacional e em âmbito nacional, sabe? Então, em âmbito internacional, acho que a gente poderia falar da preparação de militares da Marinha para missões de paz, de repente falar de um MINUSTAH da vida, né? E algumas operações do passado, porque no atual momento, não temos uma atuação nesse sentido, e a atuação nacional é mais fácil ainda. Mas você vai dizer o que ela faz, o que a Marinha já faz. É muito diferente de um tema argumentativo. Mas a banca vai me dizer isso?
lá na minha folha de redação expositiva sobre, redação argumentativa sobre. Não, ela não vai fazer isso. Você precisa treinar até que isso seja tranquilo para você. Num tema sobre inserção da Marinha no cenário nacional e internacional, você não defende ponto de vista, você simplesmente apresenta o que ela faz, né? Até que isso se torne confortável. Mais uma vez, a redação precisa ser só mais uma disciplina para você. Agora, olha só, eu vou para os temas de 2022, cabulosos, tá? E eu vou dar um exemplo de texto argumentativo. Se a gente estivesse numa sala de aula, hein? Que delícia! Sala de aula do estratagema. Puxa o banquinho. Eu estaria compartilhando minha tela com vocês. Um parágrafo assim, ó, lado a lado. Isso é argumentativo, isso é expositivo. É muito nítida a diferença, né? Marinaldo falou assim, desculpa também tem o texto, professora. Tipo, em perguntas e respostas. Eu pergunto e o texto é argumentação, professora. Ah, eu entendi mais ou menos o que você quis dizer. Você está me perguntando se quando o texto é quando o tema se apresenta em forma de pergunta, se o texto é argumentativo? É isso que você está me perguntando? Sim, argumentativo, isso. Porque já está perguntando o teu ponto de vista, tá? Eu acho que foi isso que eu entendi. Se eu não tiver entendido corretamente, você escreve de novo, que a prof não vai deixar você com dúvida não, tá bom? Pode escrever novamente. Deixa eu ver aqui se tem mais dúvidas, porque eu vou partir para o expositivo. Ô Lu, o tema de 2022, imagino que você esteja se referindo ao quê? CPT? Quadro técnico? O tema de 2022 foi o miserável tema Você Tem Medo de Quê? Olha 2021. Calma que eu já esqueci. Minha memória de peixinho dourado. O papel da Marinha no desenvolvimento nacional. 2022. Você tem medo de quê? Tá vendo só como essa banca não pode te pegar de surpresa? E a gente nunca pode ser ingênuo o suficiente de achar que o tema de redação que vai cair vai ser tranquilo pra mim. Normalmente você pinta a cara e vai preparado pra guerra no dia da prova. O que vier é lucro, viu? Lembra que você treinou e tá tudo certo. Todo mundo no mesmo barco. Pelo menos o teu não afunda, que o teu não é Titanic, é estratagema. Viu? Mas vamos lá. Texto dissertativo argumentativo. Eu já estou nos temas de 2022 aqui, que foram cabulosos. Sim, eu acertei então. Que bom, consegui tirar a tua dúvida. Isso, QT. Falei certinho. CPT, QT, tá, Lu? É que eu falo com uma nomenclatura diferente. Mas olha, isso aqui é texto argumentativo. Quer ver? Pera, deixa eu mudar para 2022, eu achei que eu tinha. Brasil, mais universidades ou mais escolas técnicas? Quadro de praças, da Arnaldo. Brasil, mais universidades ou mais escolas técnicas? Você não vai dizer, você não vai falar a respeito da realidade de universidades, existem tantas universidades, isso não é expositivo. A gente não tem nem informações para fazer um texto expositivo e preencher 30 linhas falando sobre universidades. Quantas são, quais elas são. Isso é puramente argumentativo, porque você vai defender o teu ponto de vista. Ou é mais universidade ou mais escolas técnicas. Isso é importante, você não fica em cima do muro não, tá? Porque tem uma conjunção alternativa aqui, ó. É ou uma coisa ou outra. Nada de ficar em cima do muro. Então, ó, Brasil, mais universidades ou mais escolas técnicas? Olha, mais universidades. Na minha opinião, no meu ponto de vista, tu não coloca a primeira pessoa, tá? É que eu tô aqui só batendo um papo com você. Na minha opinião, no meu ponto de vista, mais universidades, né? Aí você diz os porquês. O texto dissertativo argumentativo, ele se difere de um texto expositivo porque você precisa apresentar porquês. Confere isso. O papel da Marinha no desenvolvimento nacional. Ela desempenha esse papel e esse papel. Eu não preciso apresentar os porquês. Eu só falo e eu exploro os papéis. É este e este. Confere. Quando o tema me direciona para um viés argumentativo, dentro da tipologia dissertativa, eu apresento porquês. Eu apresento justificativas. Investir na saúde, tema do CSM. Fofos. Investir na saúde é investir no futuro. Essa é uma afirmação. Eu vou dizer o porquê. De fato, investir na saúde é investir no futuro. Por esse motivo e por esse motivo.
Entende isso? Às vezes é mais simples do que vocês imaginam. Se o tema te direciona, apresente motivos, né? Os motivos e os porquês são os seus argumentos, esse texto é dissertativo argumentativo. Se você não precisa apresentar porquês, mas realidades, projetos, né? Como os da Marinha, por exemplo, o teu texto é expositivo. O problema todo está no seguinte: normalmente vocês chegam numa prova da Marinha e não fazem ideia da diferença entre um texto dissertativo argumentativo para um expositivo. E aí o texto quer que você faça uma argumentação e você faz uma exposição, ou vice-versa. É lógico que a banca vai te apenar, porque ela espera que você argumente, ou ela espera que você exponha uma realidade, entende? Aí você sai da prova achando que fez uma boa redação, mas na verdade você foi apenado, pá, de sola, porque isso tira ponto pra caramba, no mínimo 0,5 na banca de vocês, já que a grade de correção é a mesma, sabe? E aí é aquele balde de água fria quando vem a nota. Então, prepare-se para tipologia dissertativa, show! Procure entender o que é um texto dissertativo argumentativo e o que é um expositivo. Procure entender e treine os dois. Tá bem, chuchuzinhos? Que mais, professora? Eu falei pra vocês hoje. Tem mais, calma, tá? Eu não terminei não. Deixa eu ver se tem gente falando comigo aqui. Não. Eu disse a vocês hoje, eu já fiz uma resenha, né, do que a gente falaria hoje. Falaria sobre o erro, né, o pior erro de um candidato MB. Falei sobre tipologia textual, que não é pura e simplesmente o texto dissertativo. Não, nós temos duas vertentes dentro desse texto dissertativo. E eu queria falar das diferenças entre os temas de redação de vocês, né? Num passado pouco distante, inclusive, a gente tinha o seguinte padrão: concursos de nível médio, temas de viés social. A não ser os concursos internos, tá? Que aí eram sobre Marinha do Brasil, a redação era sempre sobre Marinha do Brasil. Então esse era o delineado, né? Esse era o desenho que a gente tinha. Concursos de nível médio, temas de viés social. Concurso de nível superior, temas sobre Marinha do Brasil. Nem sobre militarismo, sobre Marinha do Brasil. E CSM, Corpo de Saúde da Marinha, temas sobre saúde. De repente, não mais que de repente, a gente não tem mais um padrão, gente. Não tem mais um padrão. Por que que o nível de dificuldade... Meu óculos, tá? Meus óculos, no plural, né? Meu Deus, isso aqui tá uma baixaria de embaçado. Eu mais enxergo melhor sem óculos, sem os óculos do que com eles. Mas se a gente não tem um padrão novo de prova, olha como isso é ruim pro candidato. Porque era ótimo quando você precisava se preocupar assim, ah, tá, pera, eu só preciso consumir conteúdo de repertório sociocultural sobre Marinha do Brasil. Eu não preciso ter repertório sociocultural sobre política, sobre trabalho, sobre segurança pública. Eu não preciso. Eu vou consumir conteúdo sobre Marinha do Brasil, aqui, ali e tal. E na minha prova de redação eu me viro. De repente, a Marinha se tornou o concurso mais bizarro e mais difícil de redação. Você tem que ter tema de redação sobre militarismo, liderança, comportamento. Falei sobre isso no início da live, tá? Você tem que ter repertório sobre militarismo. Você tem que ter repertório sobre Marinha do Brasil. Você tem que saber da Marinha antes de você entrar, meu amor. Você não tá entendendo. Porque a Marinha se ama. Então ela adora um tema de redação para você falar bem dela, do que ela já faz. E você tem que ter tema de redação também para saúde, para educação, para política, para comportamento, para sociedade, para socorro. Pense num salseiro. Eu sei, difícil, né? Acho que é por isso que o concurso da Marinha tem menos inscritos do que o da FAB. Por outro lado, acho mais fácil chegar na vaga, porque tem pouca gente que se encoraja. Vou meter bronco, vou encarar um concurso desse. Então, em termos de grau de dificuldade, hoje tá
todo mundo lascado, gente. Vocês não estão entendendo. O nível médio faz prova de redação sobre a Marinha também. A galera que faz prova e é de nível superior faz prova sobre viés social. Inverteram os papéis aí. Então, hoje, um candidato à Marinha bem direcionado, avalie seu curso aí, avalie o seu processo de treinamento, tá? Se está ok. Hoje, um candidato que está treinando bem, treinar tudo, ele escreve sobre tudo, tá? Mais ou menos isso. Então, em termos de grau de dificuldade, olha, eu falei pra vocês agora há pouco o tema da escola naval. Que baixaria esse tema da escola naval. Eu vou voltar sobre a inserção da Marinha em contexto nacional e internacional. Esse foi o tema do ano passado. Olha este tema de 2022 da escola naval. Gente, oi, socorro. Os impactos no conflito na Ucrânia, no processo... Calma, deixa eu ler de novo, né, professora? Faz direito. Os impactos do conflito na Ucrânia no processo de globalização. O ser humano está saindo do ensino médio agora. Tadinho, não tem um minuto de sossego. Primeiro, não sei nada sobre a guerra na Ucrânia. Entrega a prova. Até ano que vem. Ano que vem tem mais. Tchau. Bom, eu sei alguma coisa sobre o conflito na Ucrânia. Você não sabe sobre os impactos desse conflito em relação à globalização? Aí, até ano que vem. Tchau. Dá tchau pro fiscal e fala até breve. Sabe, gente? A luta de vocês. Agora tem que estudar tudo. Se um candidato de escola naval, que é ensino médio, 18 anos, 17 anos, me formei acho que com 17, né? Eu sou de março, 17 anos. O cara tem que dissertar sobre isso? Bom, não vai te entregar de bandeja um tema de redação facílimo pra você. Ai, que conforto! Um tema de nível superior super fácil. Não sejamos ingênuos, né, gente? Calma, deixa eu acenar. Tá chegando dúvida aqui pra mim. Quando vocês entram aqui, quando aparece pra mim, eu aceno. Porque, né, eu tô fazendo as honras da casa. A Lu falou assim, eu caí aqui. Caiu, mulher? Que isso? Uma dúvida. No edital eles vão dizer o tipo de redação a ser feito. Não! Aí está. Esse é o pulo do gato, mulher. Eles não dizem. Eles vão dizer que é texto dissertativo. E não tá errado, sabe? É texto dissertativo, mas dentro do texto dissertativo a gente tem o segmento argumentativo e o expositivo. Esse aqui é o problema, é que normalmente a galera treina ou só o expositivo ou só o argumentativo, sabe? Não vai te dizer isso, o edital não te dá essa molezinha, nem se compromete. Porque se ele diz que é um texto dissertativo argumentativo, por exemplo, te propõe algo que é expositivo, vamos entender que essas diferenças, elas não são diferenças que ocorrem, por exemplo, eu faço uma redação 100% dissertativa argumentativa, ou 100% dissertativa expositiva. Não existe isso 100%. Um texto argumentativo, dissertativo argumentativo, eu tenho partes expositivas. O meu repertório sociocultural é uma parte expositiva do texto. Então, o edital não vai te dizer o texto é argumentativo ou expositivo, ele vai dizer que é texto dissertativo. E aí a gente entrega para Deus, joga para o céu e espera um bom resultado, tendo em vista a sua boa preparação, entende? Mas a banca não vai nos dar essa facilidade não, sabe? Arinaldo, é basicamente isso, argumentar sobre a Marinha expositivo e fora da Marinha, que são temas de viés social, argumentativo. É basicamente isso, mas eu prefiro que você entenda assim, ó, textos que eu preciso apresentar porquês nos parágrafos de desenvolvimento, né? Construí minha tese, apresentei uma justificativa 1, uma justificativa 2. Porquês e causas são textos argumentativos. Tá? E textos que eu não preciso apresentar o porquês, mas realidades, projetos, aquilo que é feito, né? O que já existe de modo empírico na nossa realidade, isso é texto expositivo. Por que eu prefiro que você grave assim? Porque vai que, né? Eu não tô tendo essa criatividade agora, mas a sua banca, né? Ela tem um ano inteiro para pensar isso. Onde que ela pensa num texto sobre a Marinha do Brasil que é argumentativo, por exemplo? Entende? Marinha do Brasil, a gente faz uma pergunta, é isso ou é aquilo? Isso já torna o texto argumentativo e não expositivo,
sabe? Então não é só reduzir, Marinha é expositivo, não, Marinha é argumentativo. Não é assim, tá? Eu espero que a minha explicação tenha sido clara. Sim, sua fofa, você tá bem aqui, meu chuchu. E por fim, eu disse a vocês que eu não terminaria essa live sem compartilhar repertório sociocultural, tá? Tem jornal e outros meios, não é, professora, sobre a guerra. Isso. Até no próprio conteúdo que vocês consomem aqui, sabe? No Instagram. Se você segue bons perfis de rede social, você... Aliás, se você é pai e mãe, você sabe que a gente, por causa da guerra, tem problemas até com insumos de medicamento. Tá difícil achar antibiótico, tá? E às vezes não é nem a substância para fazer o remédio, é da embalagem, é o invólucro que vem de fora, que é uma matéria-prima que passa por outro país, que fabrica, né? Em termos de globalização, o aumento do preço de alguns cereais também, né? São questões, às vezes, que a gente nem vê no jornal, mas que a gente sente na vivência da vida aí, sabe? E isso, tem que estudar muita coisa. Só o papiro liberta, né? Não tem essa frase? Só o papiro liberta? Eu de novo, Deus. Eu tô sempre aí, Deus. Ele sabe disso, eu tô sempre. Sim, a explicação sobre a Marinha é ok. Então vamos, por fim, eu vou compartilhar com vocês os repertórios que eu mais consumo, tá? Deixa eu voltar pra minha página do Trello aqui, que é minha cola, no rascunho de live de hoje. Primeiro, eu disse a vocês no início da live que às vezes, não necessariamente, você precisa estar à frente de um computador e gastar o teu tempo, não é perder, né? Não é perda de tempo, é gasto mesmo. E gastar o teu tempo, vou ficar aqui hoje a tarde inteira estudando sobre a Marinha do Brasil. Se cair um tema sobre a Marinha... Não, pera, não é desse jeito que funciona. Otimize o seu tempo. Então, eu disse a você logo no início da live, eu falei assim, olha, às vezes você tá no trânsito, né? Principalmente a galera que mora em cidade grande, que enfrenta esse trânsito diário, às vezes você tá no trânsito e você consegue consumir conteúdo de repertório sociocultural. E você, a partir de hoje, vai parar de ficar escutando só música no Spotify, nesta vida, e vai anotar o nome do podcast da Marinha, que é bem maneiro, bem interessante. A propósito, o YouTube da Marinha é maneiríssimo, é top. São vídeos rápidos, sei lá, 5 minutos, 3 minutos. Eu, por exemplo, vejo tudo no... Parece um monte de gente maluca falando, eu já acostumei, né? Mas num trânsito, por exemplo, eu vou de podcast. Numa boa, às vezes é uma entrevista, uma conversa. E são vários eixos temáticos dentro do trabalho da Marinha do Brasil, ou sobre militarismo, sabe? Ou atuação, até pra galera que vai fazer prova pro CSM, saúde. Uma entrevista com um médico que é pesquisador e é expoente dentro da Marinha do Brasil. Então, o podcast A Todo Pano, é o nome do podcast da Marinha do Brasil, pode te ajudar muito a otimizar tempo, né? Você bota pra tocar aquele negócio e aguenta o trânsito e sem chorar, segura firme, né? A Rafa falou assim, eu gosto de escutar a Hora do Brasil. Eu não posso... Ela é ótima. KKK. Tinha que rolar um KKK mesmo. Eu não sei se eu gosto de escutar a Hora do Brasil, não. Mas talvez, se eu estivesse prestando concurso e precisasse consumir conteúdo, você não tá errada, Chuchu. Você tá certo. Eu só não posso dizer que eu gosto. Eu prefiro uma musiquinha, eu acho. Às vezes, dependendo do meu dia, eu prefiro até um silêncio. Como hoje eu moro numa cidade pequena, eu me mudei da capital, eu hoje, às vezes, nem ligo o som, é nada. O trajeto é muito curto, sabe? Porque tem vários laboratórios. E eu peguei o bonde andando, Arinaldo. Peguei o bonde andando total. Alguma coisa que eu disse que tu me respondeu e eu perdi o start na hora que você falou. Puxa. O Paulo tá falando assim, boa noite, meu amor. Me viu seu contato de zap pra mim, pode ser? Ô, Paulo, clica lá no nosso link da bio. Eu posso falar aqui pra você, ó. Deixa eu digitar aqui, ó. 21 99912 6727. Pronto. Lá na bio você é direcionado para o WhatsApp do curso, tá? Quem faz atendimento por lá é a secretaria, é a Denise. Eu tô sempre por lá, mas eu faço atendimentos pedagógicos.
para minha galera. Ninguém fica com dúvida de redação no Estratagema. A dúvida de redação vem direto para mim. É por isso que dá tão certo. Eu não largo os meus alunos. Escreve aí! Seja feliz. Escrevam. Não é assim. Os meus alunos têm contato comigo e eu não abro mão disso porque essa é a chave do sucesso. Isso é uma bênção. O podcast, Chuchu, é no Spotify. Eu acho que deve ter no Deezer também. Tem uma galera que é adepta ao Deezer, né? Mas no Spotify, tá? O Arenaldo falou assim, verdade, Maria, tem artilharia também, tem médicos. Isso, e no podcast, esse Ator do Pano, às vezes é uma entrevista com o comandante, tá? Um comandante geral, tudo que o comandante geral fala é pertinente, pelo menos pra mim, que eu tô sempre de olho, tô sempre elaborando tema de redação, tô pensando, isso pode ser um tema de redação, nossa, eu preciso falar sobre isso, eu posso escrever um parágrafo sobre isso, dissertar sobre isso. Sabe? Então, tudo que o comandante fala, a propósito, eu nem anotei aqui, mas o comandante da Marinha, ele tem um Instagram. Duvido na vida que é ele que elabora aqueles textos. Cada texto lindo, não tô dizendo que ele não é competente para isso, não é isso. Mas é porque elaborar textos assim, com boas referências, texto dissertação, ó, passou pelo Estratagema, juradinho. Texto dissertativo maneiríssimo, impecável, repertório sociocultural. De repente é aluno meu lá escrevendo. Se Deus quiser, minha galerinha de comunicação. As 3 provas que foram corrigidas, 2 alunas são de comunicação. Uma é a Pri e a outra eu não me lembro. Vamos esperar, né? Lá atrás sobre Covid. Lógico, tem entrevista sobre Covid, com certeza. Agora, eu falei pra vocês do podcast, né? A todo pano. Falei muito rapidamente aqui do YouTube. É porque o YouTube, você não vai ficar vendo vídeo no trânsito, né, amor? Eu não vou ser uma má influência pra você. Eu não vou fazer isso. Se você tá no carona, você coloca o seu motorista para escutar os videozinhos do YouTube no 2.0 totalmente acelerado e você vai por eixos temáticos. Para que, por exemplo, que você vai assistir a 2 vídeos que falam sobre defesa nacional. Entende? Assista, selecione o que você vai, em termos de otimização de tempo e aprendizado também. Selecione, hoje eu vou assistir a um vídeo sobre defesa e outro sobre cidadania, por exemplo, sabe? Então, pra quê? Ficar assistindo 30 vídeos sobre defesa, mas então a prova cai sobre cidadania, ações cívicos sociais, como caiu na FAB, né? Isso não é um privilégio só da FAB, a CISO. Isso aí é uma obrigação das Forças Armadas, né? Ter esse tipo de prestamento militar em ações cívicos sociais. Aí você tem um monte de repertórios, ProSub, PNM, Programa Classe da Mandaré, um monte sobre defesa, Operação Ágata, Operação Cara Pintada, não sei o que. Caiu um negócio sobre ação cívico-social, você nem sabe o que é isso. Caiu de paraquedas na sua frente e falou assim, ih, deu ruim. Entende isso? E o último conteúdo que eu costumo consumir, não, o último não, tem 2 mais. Revista Nomar, acho que eu publiquei alguma coisa sobre a Nomar nos stories na semana passada, inclusive. Marinha, tem revista, todo mundo tem revista. Tem a revista do Clube Naval, tem a revista da Infantaria, da Artilharia, da IA, do Serviço Social, que é a âncora social. Você só precisa fazer a leitura mensal, tá? Ela é uma publicação mensal, a periodicidade dela. Você só precisa ler a Nomar. Se você fizer a leitura da Nomar, você tá a leitura assim grifando, né, para você entender e ter aquele selecionar determinados projetos. Tem artigo que não é interessante, quer ver? O nome de quem foi promovido, pelo amor de Deus, né? Foi promovido fulano de tal, ou uma unidade militar, uma OM, né, por exemplo, específica, está desenvolvendo um trabalho muito interessante. Beleza, ok. Então saiba filtrar o teu conteúdo. Nomar, revista da Marinha, tá no site deles. E por fim, se você tiver que escrever sobre militarismo, você precisa consumir conteúdo do Ministério da Defesa, porque se o teu tema for sobre Forças Armadas, meu amor, o que você vai fazer da sua vida?
O tema não é sobre Marinha do Brasil. Você vai falar só sobre Marinha do Brasil? Claro que não! Senão você vai ser apenado. Se é sobre Forças Armadas, você tem que falar das Forças Armadas. Ora, Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, não fica de bobiça. Em vez de você ficar consumindo só conteúdo da FAB, depois só conteúdo da Marinha, você se debruça sobre os conteúdos da Marinha e acompanha o site do Ministério da Defesa, porque tem operações que são conjuntas. Já ouviu falar nisso? Essa é a nomenclatura mesmo. Operações conjuntas. Tem sim de administração. Só não sei o nome, Chuchu. Mas tem sim de administração. Tem tudo que é tipo de revista. Você não tem noção. O Arenal falou, ele comanda tudo em um navio. Tem que estar atento em tudo. O que tem no YouTube é o mesmo do podcast? Não é não, Lu. São conteúdos diferentes. Conteúdos diferentes. Pode ser que numa semana, em outra, tenha alguma coisa nesse sentido de um assunto similar e tal, mas o podcast ele traz novidades, não é a mesma coisa do YouTube, tá? Obrigada. Ele falou assim, professora, me desculpe, mas a senhora é show, você também é top. É isso, minha gente. Falei de podcast a todo pano, falei do YouTube da Marinha, falei da revista do Mar, no Mar e falei do site do Ministério da Defesa. Uma dica última e preciosa. Sabe o Estatuto dos Militares? Aí você vai falar assim, sei não, nem tô sabendo. Você tem que fazer uma leitura desse Estatuto dos Militares. Vou fazer uma decoreba de Estatuto dos Militares. Para de graça, não é isso que eu quero que você faça. Mas você precisa saber sobre questões importantes do militarismo, né? Para você dissertar um tema sobre características de um combatente exemplar, por exemplo, você tem que saber que à luz do Estatuto dos Militares, por exemplo, dá para usar até como repertório sociocultural. O militar ele precisa de uma conduta ilibada dentro e fora do âmbito militar, sabe? Então o Estatuto dos Militares é salvaguarda para quem se encontra à deriva. Para terminar uma live da Marinha, né? Qual foi o tema do QCM? Eu tava aberto aqui, ó. Você tá bem, meu amor? Alec. Pera, que eu vou abrir. Eu ia botar meu óculos. Eu não vou botar meu óculos, eu já desisti. Meu óculos tá muito embaçado, tá doido. O tema do QCM não foi o eu-tenente, não, né? O eu-tenente foi uma prova interna também, que é OAM. É tanta sigla. Imagina, professora que não é militar, eu fico bem louca com esse monte de sigla, sabia? Mas agora, uma questão de honra. Mas que eu não vou saber que tema foi esse do QCM, só se não tiver aqui, né? E estamos vivendo... é isso mesmo, Chuchu. Estamos vendo uma relativização da ética nos dias atuais. Achei cabuloso. Olha que todos os temas de 2022 foram terrivelmente difíceis. Meu Deus do céu. Terrivelmente difíceis. É um tema argumentativo, né? Você vai dizer se há ou não uma relativização da ética nos dias atuais. É muito mais fácil a gente defender o ponto de vista que sim, de que há uma relativização da ética, né? A gente vê, por exemplo, só o fato de ocorrer justiça com as próprias mãos, por exemplo, né? Isso é relativização da ética, porque até pouco tempo, ou muito tempo, não sei se eu posso dizer assim, isso seria absurdo. Hoje já é considerado linchamento, é quase que uma punição aceita, sabe? Então, acho difícil demais. É um tema excelente, mas, putz, um tema desse 1h15 de redação tem que ter treinado muito, sabe? Porque aí isso não te pega de surpresa, entende? Olha, mas tema difícil pra caramba. Tema bom, mas muito difícil. No caso, ele atua em todas as áreas, tô certo, professora? Eu acho que você tá falando da Marinha do Brasil, né? Tem várias atuações, né? Tem na área de comunicação, na área de ADM, como você mesmo falou, tem as engenharias, tem até letras, né? Já me perguntaram, prof, tu nunca vai fazer um concurso militar? Você é doido, não tem o menor perfil para concurso militar. E, gente, eu tô bem feliz aprovando vocês, não tem a menor função, mas a frente de atuação das Forças Armadas é imensa, sabe? Ali falou assim, foi muito difícil na hora, até para não repetir palavras. Porque, por exemplo, ética.
né? Ética é ética e ponto final. Aí você começa a utilizar outros recursos da língua portuguesa para não repetir palavras, você não substitui por um sinônimo, mas esse comportamento, valores como esse, né? Aí a gente consegue não repetir palavras, porque se você me perguntar assim, dá um sinônimo para ética, não, ética é um conceito da sociologia, não tem um sinônimo para ele, sabe? Difícil demais. Aí, gente, essa prática, esse comportamento, sob a ótica sociológica, essa conduta, porque moral e ética, por mais que popularmente a gente considere os dois como sinônimos, eles não são sinônimos. À luz da sociologia, eles são diferentes, né? Moral e ética são completamente diferentes. A ética é um valor, né? É imutável. Não, teoricamente não deveria mudar. É por isso que a pergunta fala, estamos vivendo uma relativização... Ele não pergunta sobre relativização moral, mas sobre relativização ética. Porque a ética, sendo um valor à luz da sociologia, tende a ser imutável, né? Mas nós estamos vivendo tempos difíceis demais. Gente, eu vou encerrar minha live por aqui. Eu adoro estar com vocês. Você tem potencial demais, professora. Você tem potencial, professora. Amém por isso. Menino, tu não sabe o quanto que eu papiro e o quanto que eu estudo. Eu e meu adesivo do Homem-Aranha aqui que o Telzinho me deu. Eu estudo muito. E vocês também precisam estudar muito. Porque vocês escolheram sonhar grande. Um contra-cheque do governo federal, amor, é um descanso, né não? Todo mês o país está em crise, o mundo está se acabando. E você lá recebendo seu limpinho todo mês, porque o seu contra-cheque é do governo federal. Vai valer a pena? Aham, vai. Não que seja um processo fácil, mas também não foi pra mim. Não é pra ninguém, né? Então, encare esse projeto na sua vida aí. Olha, estamos matriculando nas turmas preparatórias para a Marinha, normalmente, Marinha, turma Riachuelo, Corpo de Saúde da Marinha, turma CSM. É a única turma que eu preparo de modo separado. O que dá para juntar eu junto, o que não dá para juntar eu não junto e faço uma nova turma para preparar vocês bem direitinho para que vocês sejam, se Deus quiser, aprovados. Eu queria agradecer a companhia de vocês são uns fofinhos. Quinta-feira tem live, eu espero estar melhor, ainda melhor, né? Eu estava bem, eu fui até domingo, sábado foi meu aniversário de casamento, eu estava melhor, por causa do antibiótico e tal. Fui passear um pouquinho em Arraial e, meu Deus, eu tive uma recaída sinistra. Deveria ter ficado em casa, sabe? Mas queria agradecer a companhia de vocês e se a prof estivessem bem, pelo menos como eu estou hoje, se Deus quiser, quinta-feira tem mais, tá bom? E eu publico aqui pra vocês, lembrando do nosso compromisso na quinta, às 21 horas. 0800, aprendizado do início ao fim, tá? Muito obrigada pelo carinho de vocês, obrigada, Arinaldo, beijo em você, Rafa, também, e ó, beijo, até a próxima, se Deus quiser.